Olá, boa noite a todos. Como estão? Bem, obrigado. Então, por onde é que andam? Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ver bem? Onde é que estão vocês? Boa noite. Hoje é a é a quê? Centésima? 40ª segunda jornada de oração, não é? Mário, Alzira, Mário Henriques, Alzira Santos. Vão lá escrevendo. Qual é hoje? Lourdes Tavares. Olá, Paulo. Olá, Mário Henriques. Ainda ninguém escreveu. Olá, Ana Paula Crachá. Maria Coutinho. Fábio Cardoso. Marina Branco, boa noite. Um abraço de luz. Vem-me visitar. Mónica. Então, mas ninguém escreve qual é a jornada 2. Teresa. De Olinda. Susana Duarte. Marta Lisboa. Então qual é a de hoje? Mónica Morato. Como vais, Mónica? Rita Muniz. Como vai? 142ª. Hoje estamos em Luísa. Susana Duarte. Hoje estamos na... Deixa-me ler isto melhor. 142ª jornada de oração. Rosário Fátima Saraiva. A Cici Santos diz que é 142. Tem que aprender a escrever 142ª jornada de oração. Túlia, um abraço de luz. A Carla Ferreira, um abraço de luz. Vocês escrevem-se. Boa noite. Já estou no hospital. Amanhã sou operada. Beijinhos, querido. E há de correr tudo bem. Então estamos na 142ª jornada de oração. Boa noite, irmã Túlia, como vai? Beijinhos também. Boa noite a todos. Como estão todos? Estão bem? Marlene Cordeiro, boa noite. Mónica Morato. Ai, andas melhor. Cá ando, padrinho, melhor. Mas melhor ou pior? Melhor. Rosário Santos, boa noite. Nélia Ferreira, boa noite. Cláudio Figo, boa noite. Júlia Marques, boa noite. Partilha o Círculo de Fraternidade, gratidão. Podes pôr aí a página, a minha página também, e podes pôr aí as coisas. Fabiano, vai tudo bem por aí? Hoje é domingo. Como é que vocês estão? Passaram bem o domingo? Foram felizes? Fábio, dormiste bem à noite? Sem dores, espero eu. Susana Batista, Susana Roque, então, já estás melhorzinha? Um bocadinho? Primeiro devia estar, não era? Ricardo Fernandes, com mais juízo? Boa noite. Mas era o outro Ricardo que eu estava... Parece-me que tu também não andas bem, Ricardo Fernandes. Tens que cá vir... tens que cá vir visitar-me. Soraya Barilo, bem-vinda, boa noite. Isabel, boa noite. Um grande abraço de luz, uma grande luz para iluminar tudo e todos. Teresa Duarte, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Liliana Fonseca, boa noite. Eu queria dizer uma coisa e esqueci-me. É engraçado, não é? Boa noite a todos. Estão todos bem? Estão todos felizes? Eu acho que sim, que deviam estar todos felizes. É dia da felicidade. Qual é o dia? Liliana Fonseca. Tudo bem por aí? Ainda bem.
Fabiano, nós agora andamos a preocupar muito. É por ser aqui inverno. Aí já é verão, Fabiano. Já é verão. Já, Fabiano? Olá. Estou com uma tossita. Boa noite, Lourdes Tavares, boa noite. Liliana Vocês estão a ver porque eu estou a ver aqui uma coisa. Olha, engraçado, não é? Queria dizer uma coisa e esqueci-me. Boa noite a todos, estão todos bem, estão todos felizes. Agora eu dou a tua telefone, vou sim. Deviam estar todos felizes. É dia da felicidade. Qual é o dia? Liliana Fonseca, tudo bem por aí? Ainda bem. Fabiano, nós agora andamos a preocupar muito. É por ser aqui inverno. Aí já é verão. Deixa eu tirar o som e vou vendo que é para ver se chega tudo bem. Ei, eu estou feio que nem o diacho. O diacho é feio, vocês sabiam? Olha, que isto para chegar aí, mas parece que eu vejo aqui com vocês. Pois, ó Susana Roque, tens que ficar um bocadinho melhor, está bem? Santo Jorge, como estás? Margarida Batista, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. É primavera aí, não é? E há flores aí, agora na primavera. Ana Carvalho, boa noite. Não estou feio? Eu acho que estou muito feio, caraca. Então, como é que estão todos? Está tudo bem? Tá? Wanda Jerónimo. Olá, um beijinho também. Está tudo bem por aí? Ou não está? Ah, já percebi. Tenho que sair daqui. Esperem lá que eu fiz uma asneira aqui. Não posso estar a ver ao mesmo tempo. Fátima Beijoco, boa noite. Eu hoje estou a cumprimentá-los a todos para vocês não se sentirem. E boa noite àqueles que eu não vejo. Estás ansiosa, Ana, para lá crachar, mas não estejas muito ansiosa, por amor do santo. Olha, está frio hoje, para mim está. Sinto-me frio, sinto o gelo aqui. Parece eu que estou com a morte em cima de mim, que horror. Credo. Karina Vaz. Não está frio, olha, eu tenho. Ainda bem que vocês não têm. Pois é. Espero que todos estejam passado um bom domingo, tenham visto o solinho. Isabel Silva, como estás? Tenham passado Maria Paula, boa noite, um abraço de luz. Tenham passado um bom domingo, que tenha sido tudo. Patrícia Gomes, olá, boa noite e boa semana. Estamos aqui que é para todos terem uma boa semana. Então, como foi domingo, Sérgio Pariente, tens que me vir visitar. O que é, querido Margarida Batista? Boa noite, Fátima Branco. José Almeida, boa noite. Então, espero que tenham passado bem o domingo, porque é bom sempre a gente passar bem os domingos. Beijinhos também. Espero que tenham passado bem o domingo, espero que estejam bem, Diolinda, todos vocês, espero que estejam bem e espero que tenham passado bem o domingo e que realmente... Helena Martins, boa noite, está tudo bem?
Olha que eu queria dizer uma coisa, mandar um recado e esqueci-me, passou-me da minha cabeça. Eu preciso ir consertar os meus óculos, Helena Martins, que está tudo torto, precisa de ser endireitado. Então, espero que tenham passado um bom domingo. Alguém foi à praia hoje? Se estiver a chover, olha que estupidez minha. Mas dos outros que têm sol. Marilena Souza, um abraço de luz enorme. E que te seja concedido tudo o que tu necessitares. Te seja concedido o que te for devido. Para vocês também, Maria Luísa Ribeiro. Marlene de Souza, eu percebi que eras do Brasil. Marilene, eu é que digo Marlene, não faz mal. Ana Cristina Costa, boa noite. Alguém do seu país viu a ver a minha mãe Lua? Se vir, fotografam e mandam para o meu mensageiro, está bem? Então, eu falo muitas vezes no frio de morte, e olha que às vezes eu sinto mesmo o frio de morte. Sou-te sincero, Margarida Batista, às vezes quando alguém desencarna, eu consigo sentir o frio que a pessoa sente, o frio de morte. Carlos Santos, boa noite. Ana Cristina Costa, e às vezes sinto mesmo o frio de morte. Podes, Helena, podes. O frio de morte é uma coisa horrorosa. Não deseja a ninguém. Há algumas pessoas que conseguem sentir esse frio da morte. O frio da morte. Quando uma pessoa desencarna, e eu tenho uma certa ligação com a pessoa, o ser, já ser espiritual, mas ainda tem assim, não tem aquela consciência, e às vezes chega-se junto a mim. Eu sinto o frio da morte. Mas eu hoje não disse que era o frio da morte. Está um frio de morte. É diferente. Agora o frio da morte é gel mesmo. A gente sente-se tão geladinhos. Tão gelados como se tivéssemos o nosso corpo completamente... Como se não tivéssemos... como se não tivéssemos vivos. Isso é assim uma coisa... O João Ramos e duas outras pessoas... Olha, no Porto está frio. Júri do Skille. Só quando regressar poderei passar por aí. Grande abraço. E vê se és um bom júri. E se os outros júris também são bons. Os júris têm que ser imparciais. Eu sei que és minha fã, por isso eu te disse. Seja concedido o que te é devido, Mariel. Lídia Vitória, boa noite e um grande abraço de luz. Também. Estás-te a rir, Margarida Batista, mas oxalá que tu nunca venhas a sentir. Tu e muitos. Então, espero que alguém tenha visto hoje o sol. Eu acho que nem vi, nem me lembro, porque hoje levantei-me muito tarde. Acho, é domingo. Acho que vocês deviam ter visto o sol. A lua está por cima da minha casa, Maria Henriques. Então porquê estás a vê-la? Eu não o vi, não saí à rua. Não me digas que a minha mãe está por cima da minha casa. Mãe, então vem ajudar-me a fazer a oração, por favor, se estás aí tão perto. E comunica já com o meu pai, que é para nós ficar. Então, Rui de Carvalho, como é que te sentes um ano mais velho? Sentes-te bem? E tu, Martinha, um ano mais velho? Vocês costumam festejar o fim do ano, mas nunca o fim do ano, pronto, porque se convencionou. O ano é diferente para cada um de nós. Nós podemos festejar um ano novo no primeiro dia que nós festejamos o nosso aniversário. E aí é que é o ano novo. Porque depois daí um ano nós fazemos mais um ano de vida. E esse é que é o nosso ano verdadeiro. Portanto, o Rui Carvalho e aquelas pessoas que fizeram agora anos, como a Marta e muito mais, começaram o seu ano novo. Pronto, podiam ter festejado com as passas, com tudo, que era para terem um bom ano. Portanto, cada pessoa que festeja o ano é um novo ano para essa pessoa, não é o ano
do calendário, mas é o ano de nascimento. Então, que seja um bom ano para todos aqueles que fizeram aniversário agora nestes dias, não é? E para o ano possamos todos estar cá para os ver a eles e para ver, porque vocês às vezes podem pensar, mas tem uma grande diferença, quer a nível material, quer a nível espiritual, até para vocês quando quiserem fazer uma mudança, vocês aproveitam o dia dos vossos anos, no dia que vocês fizerem o anos, na véspera, é a passagem de um ano para um outro ano para vocês. Por exemplo, terem 31 anos para ter 32, ou 5 para terem 6, pronto. E isso é que é a passagem do ano para vocês. Portanto, tenham um bom ano novo. Eu já estou quase no meu fim de ano, ainda falta muito, falta alguns meses, mas também não falta assim muitos. Janeiro, fevereiro, dezembro, novembro, outubro, estamos a fim de setembro. Sim, falta 6 meses. Eu ainda tenho 6 meses de ano para viver. E depois recomeço um novo ano. Portanto, é o meu ano novo. Mas eu sempre pensei assim, nunca pensei o ano como um ano, de 2000 para 2020 para 2021. Não, o ano então nós fazemos, depois temos o nosso ano. E até havia de ser assim, todos começarem o seu ano, que era para não haver tanta disparidade, porque tudo começava no mesmo ano, quer não, não haver aquela disparidade de outras religiões, de outras regiões. Então, é assim, nós até podemos aproveitar a véspera do dia do nosso aniversário, o dia do nosso aniversário, para festejarmos o nosso novo ano e aí fazemos os pedidos, os desejos e tentarmos transformar alguma coisa, o que é interessantíssimo e é giro. Porque no ano novo é assim o ano civil, vamos lá, é por causa das finanças, é por causa do país, pronto. Tanto que o ano judiciário, muitas vezes, começa também é diferente do ano judiciário. Portanto, nós todos temos que tu também, portanto, eu acho que vocês devem realmente pensar seriamente nisto. Seriamente em tudo. E principalmente pensarem seriamente em terem mais uma semana boa, sem, pelo menos, contraírem o vírus. Está bem, muito obrigado, Mário Henriques. Então, não é um dia igual ao outro, não, porque foi no dia que a tua mãe teve, Rui Carvalho. É um dia muito especial e foi o primeiro dia da tua vida em que tu conseguiste respirar fora do ventre da tua mãe. Não é assim tão. Não é igual, não. É igual. Nós ficamos mais velhos desde que nascemos, nós ficamos muito mais velhos. Nós, a partir do dia em que nós nascemos, até termos 70 anos, ou 80, ou 90, ou 50, ou 40, a irmos embora, a partir desse dia nós começamos todos a envelhecer. Nós olhamos para as crianças e dizemos assim, elas são tão bonitas, pois são, mas elas a cada dia que passa começam a envelhecer. O Fabiano diz muito bem, a virada do ano em 31 de dezembro, eu acho mais comercial os fogos no aniversário, sim, eu sinto que é a virada do ano espiritual. Vês que o Fabiano conseguiu chegar, que o Fabiano compreendeu perfeitamente o que eu queria dizer. Olá, Hugo Silva, que também há São Avelar, como vai? Também, realmente, que esteja tudo bem. Eu sei que tem havido uns problemas zicos, mas que esteja tudo bem. Começa a estar tudo bem.
Então, hoje nós temos que começar a pensar seriamente como vamos resolver estes problemas, que temos tido, hum, estes problemas que temos tido nesta vida, não é? Devemos começar a preparar. Quem sabe rezar deve rezar. Deve-se fazer a oração. A oração é uma criação. A oração é uma criação, uma conversa que nós temos com os nossos amigos espirituais e não só. Também podemos ter, também podemos ter Fátima Marques, tudo bom aí para casa. E para a vida. Também podemos ter. Tinha que mesmo beber água. Temos que usar a base a nossa visualização criativa e a força da nossa mente para nós podermos ter realmente um pouco mais de paz na nossa vida, porque nota-se que há um receio generalizado da parte das pessoas mais responsáveis pela vida, que realmente, por causa desta história, desta guerra biológica, que é muito triste, e nós temos que ter realmente uma noção. E eu não creio que haja uma grande dedicação por muitas pessoas não há uma grande dedicação, nem uma grande responsabilidade e nem um grande respeito para resolver o problema. Nota-se que o mundo está muito desenquadrado. O mundo Nota-se um desequilíbrio tão grande no mundo, nas pessoas em si, que as pessoas estão-se a tornar mais sós, estão-se a tornar mais revoltadas, mais incompreensíveis. As pessoas não estão numa área de conforto e não estão na sua área de conforto. Elas estão numa área de desconforto. Outro dia vos disse, o mundo está a passar, ou seja, nós estamos a passar por uma transmutação. Muitos de nós temos que dar mesmo o passo em frente. Acabou o nosso tempo de estarmos parados e acomodados às situações. Nós temos que recomeçar. Temos que recomeçar de novo toda a nossa vida e temos que não cometer os erros do presente passado. Temos que olhar para o presente passado de uma forma para que não cometamos os mesmos erros e não nos comportamos da mesma forma. Há um tempo para tudo na nossa vida. Às vezes o tempo não é no dia, na semana ou no mês que nós entendemos. O tempo é de acordo com o nosso estado de espírito, a nossa evolução espiritual e a nossa forma de agirmos em comunidade. E é em comunidade. Portanto, aí é o tempo certo. E nós, eu sou apologista que as coisas devem sempre acontecer no tempo certo. E o meu tempo, e o teu tempo, e o tempo dele não é igual. Nós temos tempos diferentes. E as coisas devem acontecer certas no nosso tempo. As coisas para mim têm que acontecer no meu tempo, para ti têm que acontecer no teu tempo e para ele no tempo dele. E o tempo não é igual para nenhum ser humano. O tempo é algo muito próprio. E há acontecimentos que se dão na nossa vida que não se podem dar fora do tempo. Nós julgamos assim, daqui a um mês ou dois eu quero que isto se resolva, ou que isto seja, ou conseguir isto daqui a 6 meses, ou não. O que é nosso às nossas mãos vem parar, já diz os ditados populares. E o que nós temos que fazer é estarmos atentos para que no tempo certo saibamos dar as passadas corretas para que os acontecimentos que nós temos que passar ou para os objetivos que temos que atingir
sejam tomados e alcançados nesse tempo certo. Porque quando realmente não é no tempo certo, as coisas nunca dão bom resultado. Duas pessoas da mesma idade têm tempos diferentes e logo as suas vidas são completamente diferentes. Ninguém tem um tempo igual a outrem. O nosso tempo igual a outrem é quando nós temos que cumprir as obrigações. Tenho que apanhar aqui uma coisa que me caiu. Cumprir as nossas obrigações sociais. Além do tempo, também existe a nossa responsabilidade. Todos nós temos deveres, mas todos nós temos direitos. E se nós não tivermos consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos e pormos em equilíbrio os nossos deveres e os nossos direitos, nós entramos em desequilíbrio. E é por isso que nós temos que ter uma grande consciência que não temos só direitos. Nós temos deveres. Nós temos obrigações. Não temos só direitos. Não nos tem que acontecer só as coisas. Nós também temos que fazer acontecer e temos obrigações a cumprir para com a sociedade, por exemplo, para connosco, com os nossos familiares. Nós temos as nossas obrigações, mas eles também têm obrigações para connosco. E quando nós não reclamarmos e não nos indignarmos quando os nossos direitos, e também devemos nos dignar quando os nossos deveres não são cumpridos, quando não nos soubermos indignar com isso mesmo, acontece que nós levamos uma vida desinteressante. Nossa vida nunca será interessante. Nós viemos para termos uma vida interessante. Interessante para nós, interessante para aqueles que nos rodeiam e provocarmos uma vida interessante àqueles que estão mais chegados a nós. Nós viemos mais para ser felizes, sabendo que existe uma certa infelicidade. Mas nós temos que ter consciência de que não viemos para sermos eternamente na Terra. O eterno na Terra é subjetivo, eternamente, eternamente para sermos infelizes. A nossa infelicidade às vezes é causada pela própria mente e pelo próprio eu consciente, na medida que nós criamos expectativas, esperamos que essas expectativas sejam consumadas em determinado tempo que não é o nosso. Nós temos o tempo certo para apanharmos o comboio. E isto pode é giro se nós pensarmos que todos nós vivemos em cidades diferentes. E geralmente todas as cidades devem ter uma linha de comboio e um comboio para apanhar. Então as pessoas que vivem em Lisboa têm um tempo de apanhar o comboio. As pessoas que vivem no Porto têm outro tempo de apanhar o comboio. Ninguém consegue apanhar o comboio ao mesmo tempo. São tempos diferentes, em paragens diferentes. E é isso que às vezes nós devemos pensar quando as coisas não se estão a resolver na nossa vida. Refletir, ver qual é a nossa paragem para nós entrarmos dentro do comboio. Vermos qual é o nosso tempo para que o próprio tempo em si possa nos proporcionar o atingir do nosso objetivo. Agora, para nós descobrirmos qual é o nosso tempo, nós temos vários acontecimentos e várias coisas para resolver em nossa vida. Nessas várias coisas existem tempos diferentes, elas não se vão resolver todas ao mesmo tempo. Elas vão se resolver pelo seu próprio tempo. Nós vamos encontrar a luz no seu próprio tempo. Mas não vamos estar à espera que o nosso tempo seja assertivo, porque ele será sempre assertivo se nós o entendermos. Nós temos que lutar, dar as passadas. Às vezes temos que parar um pouco, repensar a vida. Às vezes
temos que nos repensar a nós próprios, temos que refletir sobre a nossa forma de agir e a nossa forma de estar. Temos que ver se cumprimos os nossos deveres, se realmente também beneficiamos dos direitos que temos em todas as áreas e aspectos da nossa vida terrena e espiritual. Quando nós fizermos isso, nós vamos descobrir então a passagem do tempo e vamos descobrir qual é o nosso tempo. Uma pessoa aos 20 anos pode ter que atingir um objetivo que outra pessoa da mesma idade só conseguirá atingir aos 30 anos. E a pessoa não pode olhar para o lado e dizer, mas aquela conseguiu. Ela conseguiu no seu tempo, no seu próprio tempo. Eu vou conseguir no meu próprio tempo e tu vais conseguir no teu próprio tempo. E conseguirmos é realmente nós percebermos exatamente, mas percebermos mesmo, que nós não andamos cá por andar, andamos para caminhar, para percorrer vilas, aldeias, cidades e países. Mas andamos cá também com a responsabilidade de saber o que se passa em toda a nossa comunidade e em todas as áreas que é formada a nossa comunidade. Então, nós temos que compreender essas áreas para assim compreendermos também os outros que vivem nos outros países. Vocês sabem que eu mostrei sempre uma grande preocupação com a Índia. Tenho uma especial afinidade com vários países e com outros até nem tenho grande afinidade. Mas com a Índia eu tinha uma grande preocupação, porque aquilo que eu previa está a acontecer. Na Índia as coisas estão tão desorganizadas que a Índia já está a ultrapassar todos os outros países nesta questão da guerra biológica. E isso porquê? A Índia, através de Gandhi, teve a sua independência. Mas a Índia, quando era uma colónia britânica, tinha que seguir as regras dos britânicos, assim que apanharam a sua liberdade. A Índia é nova na sua liberdade. Assim que apanharam a sua liberdade, a Índia não soube unir como Gandhi pretendia, porque um Gandhi é um mestre. Não é um mestre católico, mas é um mestre, um grande mestre, e foi um grande mestre. Então, dividiram a Índia e o Paquistão por causa das religiões. Isso quer dizer, e a Índia também é dividida por castas, e isso quer dizer que as pessoas não aceitam as diferenças umas das outras na religião, na própria cultura, e não são capazes de se integrar, querem levar a delas avante. E o que acontece da Índia ser um país com maior dificuldade e maior pobreza, é isso mesmo. Quanto mais divisões houver num país, menos esse país evolui. E isto também serve para o nosso país. E não é por acaso que as pessoas nascem em determinados países. As pessoas nascem em determinados países para terem experiências que noutros países não têm jamais essas experiências. Então, o que acontece é que muitos de nós, enquanto seres viventes humanos, nós nos comportamos às vezes e desprezamos os nossos direitos e os nossos deveres. E muitas vezes, pois, quando desencarnamos, temos que voltar à Terra, mas não voltamos para o nosso país, para o último país que tivemos, que neste caso era Portugal. Nós vamos nascer noutros países. Podemos nascer em países mais evoluídos, com maior conhecimento, se realmente nós estamos no tempo e na senda da nossa própria evolução moral e espiritual. Mas também podemos nascer em países que têm mais dificuldades, em que as pessoas não conseguem ter tanta liberdade, porque nós não soubemos respeitar-nos, respeitar os nossos direitos e lutar por eles,
indignar-nos quando eles não nos são dados, mas também respeitar-nos e dignar-nos pelos nossos deveres. Nós não fizemos a ponte, não fizemos o equilíbrio. Então, vamos nascer num país onde haja, por exemplo, uma manipulação social, onde os líderes conseguem manipular, onde os chefes conseguem manipular com uma maior força do que acontece aqui. Ainda conseguem ser mais desonestos, vamos lá, perante tanta pobreza e tanto sofrimento. Então, como nós nascemos nesses países e já tivemos outros países em que nascemos mais evoluídos, ao já nascer nesses países, vai ser limitada a nossa ação na própria vida quando estamos nesses países. E a ação é assim, todo o nosso conhecimento vai ser esquecido e nunca vai ser relembrado. Quando facilmente aqui nós nos lembramos de flash e através de flash de todas as nossas vidas, ou de alguns pedaços das nossas vidas, nesse país as pessoas que nascem aí não têm esses flashes. Então, nós não podemos usar a religião nem a política como bandeiras e como estandartes da nossa vida, porque elas são muito limitativas, têm a sua própria forma de agir e de pensar. E geralmente a religião e a política têm uma coisa muito errada, é que limitam o homem, a mulher e a criança, começam a limitá-las logo como crianças e limitam a sua evolução. É por isso que nós devemos crescer sempre, quer a nível material, humano e espiritual, para que não possamos ir nascer nesses países. E não é por acaso que esses países são sobrelotados. São sobrelotados, como por exemplo a China, são sobrelotados porque ali a energia, a força energética é uma força energética muito manipuladora, é uma força energética nessa força energética não há o respeito, não há o bom senso, não há o saber se meter no lugar do outro. Não existem essas coisas, nós estamos desprovidos disso, portanto estamos desamparados aí, porque somos nós que temos que criar as situações ideais depois para nós nos libertarmos. Quer queiramos, quer não, seja em que ponto do planeta nós estejamos, no planeta Terra, nós temos sempre os nossos deveres e os nossos direitos. E nenhum dos dois vem em primeiro lugar. Tem que estar a par um com o outro. As religiões são como um ópio. Elas, em vez de auxiliarem na evolução, e para auxiliarem elas têm que perceber as diferenças que existem em cada ser humano e em cada ser que está na Terra, e as políticas também são assim, em vez de auxiliarem, elas se auxiliam a si próprias, e é por isso que depois há uma explosão intelectual e há alguns que saem precisamente das religiões e dos partidos e criam novos partidos mais fortes na manipulação e novas religiões mais fortes na manipulação, no domínio do ser humano e na exploração da fragilidade humana. Evidentemente que espiritualmente isto não é de todo aceitável. É aceitável nesse país, mas não é aceitável noutro país que já ultrapassou uma determinada fase e está noutro tempo. Então, estando outros países noutro tempo, imagino que eu saio de um desses países e vou viver para o outro país. Imagina que eu estou na Índia e vou viver para a Europa. Então o que é que acontece? Se eu levar o tempo da Índia, não chegar à Europa e adaptar-me ao tempo da Europa, ao movimento, à cultura, acontece que eu continuo na mesma como se estivesse nesses países. Ou então serei uma pessoa muito má e muito ordinária e levarei a minha avante, que é o que está a acontecer com a maior parte dos imigrantes que vêm
daquelas terras onde não são desejadas, os árabes e, portanto, todos esses que vêm de Marrocos, que vêm de todos esses países. É o que acontece, é que eles querem pôr na Europa, que está um passo ou dois à frente, e se eles não nasceram cá e nasceram lá, é porque têm alguma coisa a consertar, querem pôr as suas próprias ideias. E aí os governos muitas vezes aproveitam e aceitam, não olhando ao prejuízo que isso traz, mas à benesse que isso traz, porque traz mão de obra barata. Ora, sendo nós países com uma certa evolução, e Portugal deveria estar muito mais evoluído do que está, com uma certa evolução, nós temos as cartas dos direitos humanos, dos direitos das crianças, as cartas dos valores morais, que estão consignados pelas constituições de cada país evoluído. Ora, quem vai ocupar esse país, se não respeitar aquelas regras, ela tem direitos e tem deveres, mas é com aquelas regras, não é com as regras do país de onde elas saíram. Esta confusão, que não é confusão, este modo das pessoas terem um certo interesse em fazer as coisas, vai prejudicar a nossa evolução no nosso país, na Europa toda. Então, nós passamos de pessoa com a continuidade da vida, nós vamos percebendo que tínhamos uma certa paz que hoje já não temos. Que os valores morais aqui eram realmente verdadeiros, que já desapareceram. E que, portanto, a compreensão e saber-se meter no lugar do outro também já desapareceram. Nós não podemos copiar, por exemplo, nem os homens e as mulheres podem copiar a forma como são os casamentos na Índia, no Japão e na China, na Ásia e na África. Os nossos casamentos são diferentes. As nossas uniões e os nossos companheiros e companheiras são diferentes. E nós temos que fazer essa união e essa diferença. E eles não podem trazer coisas novas porque não há coisas novas para trazer. Nós não podemos levar as nossas coisas novas porque não há coisas novas para lhes levar. E quando eles vêm ocupar um espaço em que nós estamos inseridos, eles têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações de que nós. E isso é indiscutível. Se eles vêm com o intuito de evoluir, é porque estão preparados para essa evolução. E nós percebemos, os muçulmanos, sim senhor, obrigado a Wanda Jerónimo, e nós percebemos perfeitamente que muitas vezes eles não vêm para evoluir, vêm para impor. Para impor, já nós temos os nossos líderes, que muitas vezes não se comportam à altura. Os nossos líderes religiosos e os nossos líderes políticos. Então não precisamos que ninguém venha para a Europa impor. A Europa está a proceder muitíssimo mal, porque isso não é uma questão humanista. A questão humanista é nós não explorarmos os outros dos outros países que são mais pobres e ter a mão de obra mais barata para ter mais lucro. Nós temos é que investir no nosso continente, uma vez que há a União Europeia, no nosso país. Não temos que ir investir noutros países e eles não têm que vir investir em nós, muitas vezes fazendo negócios que não são os melhores negócios. E Portugal tem sido um palco de negócios que dão direito a um atraso muito grande. E quer queiramos, quer não, espiritualmente e na espiritualidade, isto tem uma consequência. Nós perdemos alguns direitos e cada vez temos mais deveres. Mas nós também estamos calados. Quem cala, consente. Através da oração, nós podemos nos libertar de todas essas coisas. Através da oração, e até através da reza constante, embora eu prefira a oração,
Vocês podem preferir a reza. Através da oração, nós conseguimos manter a nossa liberdade. Nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Através da oração, também conseguimos ser mais responsáveis. Através da oração, nós conseguimos cumprir os nossos direitos e através da oração, nós conseguimos cumprir os nossos deveres e nós, através da oração, conseguimos atingir os nossos direitos. Portanto, nós nunca devemos servir de algo que está para além de nós, do qual nós pertencemos, do qual nós viemos e do qual nós regressamos, nunca devemos utilizar para uma questão de negociação. Nós temos que negociar uns com os outros. Uns têm ideias maravilhosas, com as ideias maravilhosas de outros, constrói-se uma ideia maravilhosa, ideia essa que, posta em prática, até poderia evitar a guerra biológica em Portugal e outras coisas que se dão a nível internacional poderiam não acontecer aqui e nós poderíamos evoluir e estarmos num canto como já tivemos do paraíso. Nós perdemos o nosso paraíso em prol da ganância e em prol de nós não sabermos equilibrar as nossas obrigações, os nossos deveres com os nossos direitos, com as nossas benesses. Nós temos de fazer isso no interior de nós próprios, não no exterior. Poucas pessoas não têm a visão para perceberem e caminharem nesse tipo de direção. O que isso faz com que elas estejam num estado de comodismo. Esse estado de comodismo faz com que elas sejam atreitas, e reparem, não é a palavra que eu estou a usar, sejam atreitas a maior sofrimento. E nós não pretendemos, ninguém pretende, ter um grande sofrimento. Só as pessoas que por uma razão qualquer e que estão doentes, e até às vezes por uma razão manipuladora, é que querem se vitimizar. E essas pessoas fazem tudo para conseguir os seus objetivos, através da vitimização e através da pena. Ora, nós ao darmos conta que em nosso redor isso está a passar, nós automaticamente temos que ter um processo ativo de separação e de indignação. Não somos obrigados a gostar de ninguém e ninguém é obrigado a gostar de nós, mas nós somos obrigados a gostar de nós próprios. Não somos obrigados a perdoar a ninguém e ninguém é obrigado a perdoar-nos a nós, mas nós temos a obrigação de nos perdoarmos a nós próprios. Não somos obrigados a ser amados por ninguém e nem ninguém é obrigado a nos amar. Eu acho que já disse isto, mas volto a dizer porque é importante. Mas nós temos que saber amar. Quando nós quisermos incitar a nossa própria mudança ou o nosso despertar, temos que ter cuidado. Tudo tem de sair do nosso interior para o nosso exterior e nunca o contrário. Porque se as coisas começarem a sair ao contrário, a nossa vida começa a descarrilar. Nunca mais ganhamos o nosso tempo ou conquistamos o nosso tempo, porque tudo o que nos acontece na vida tem que ser por conquista. Ora, se eu, quando criança, sou uma criança rebelde, mal criada, sou uma criança manipuladora, sou uma criança que tudo consegue, até quem me cria, desde os meus educadores aos meus pais, vai alimentando toda essa minha manipulação, chegada à fase adulta, eu não quero outra vida. Portanto, quero ser o rebelde. E por isso eu vou-me ligar a uma religião, a um clube de futebol e a uma política que seja fanática como eu sou, no meu atingir de manipulação, de maldade. E é assim que se constroem grandes grupos religiosos, grandes grupos políticos, grandes, que não são grandes, são tão pequeninos. São mais pequenos que uma formiga, só que ninguém repara nisso. E grandes sociedades em que vivem à custa, desenvergonhadamente,
sugando as energias espirituais dos mais frágeis, que eles julgam que são os mais frágeis, mas não são, são os mais fortes. É por isso que eu digo sempre e repito, todos nós somos seres especiais e todos nós vamos acabar por, antes de partirmos desta terra, de atingir os nossos objetivos. Todos nós vamos ter que cumprir as nossas obrigações. Então, quando vocês perguntam como é que eu posso mudar, é olhando para estas coisas e é respeitando estes compassos de tempo e é respeitando o seu próprio tempo. Hoje chove, eu quero o sol não vem só porque eu o quero. Então, quando vier o sol, eu vou aproveitar o sol. Quando vier a chuva, eu aproveito a chuva. Mas eu vou aproveitar e tirar uma lição de tudo o que está a acontecer no mundo. Não vou dizer, não é comigo, não me importa. Porque um dia vai ser comigo. No outro dia será contigo. E no outro será com ele. Mas todos nós vamos passar um bocadinho por cada coisa. E é aí que começamos a nossa transformação. E é aí que é que com a nossa transformação conseguimos fazer com que a própria sociedade mude. Porque há muita gente que diz, ninguém sozinho consegue. Não, a mudança vem do individual, não vem do coletivo. O coletivo faz o que o individual fizer. Não tem outra escolha. O coletivo é assim, é formado por um individual. Agora, jamais o individual será formado pelo coletivo. E quando eu digo o coletivo, estou-me a referir ao maior número de pessoas que habitam um país. Não é aquele menor número. Esse não é o coletivo. Aquele menor número que fazem parte dos grandes líderes ou os pequenos líderes, os líderes corruptos ou os líderes bondosos. Esse não se chama coletivo. O coletivo é a maior margem do povo. Foi o que o que as pessoas indianas fizeram. Com a sua transformação e a sua revolução e a sua independência, uns seguiram Gandhi por causa da religião e outros seguiram o outro e por isso dividiram a Índia em dois países. A Índia por si só e o paquistanês é as pessoas. O Paquistão. Portanto, o Paquistão. Então, o que é que acontece? Eles andam sempre em luta, porque eles fazem parte do mesmo país, só que se dividiram. Lá está, porque não souberam respeitar, porque é que eles já eram um país junto, já eram um país com duas religiões diferentes e com duas políticas diferentes. Eles só tinham que respeitar. E eles só aceitavam porque eram os britânicos que estavam a tomar conta deles. Agora reparamos, parte dos britânicos, agora, o respeito, e como parte de Portugal, o respeito pelas suas colónias, pelo lugar onde eles foram buscar a riqueza e onde não aproveitaram para ensinar a pescar. Deram o pescado, fizeram mal. Então, ao sairmos desses países, nós temos uma dupla responsabilidade. É a responsabilidade de respeito e de auxiliarmos. Então fazemos aquilo que os nossos pais e os nossos avós não fazerem, de lhes ensinar a pescar. Não é de os aceitarmos tal e qual como eles querem ser. Na nossa sociedade portuguesa existem várias elites, mas elas não são a comunidade. Elas são uma parte que querem controlar e movimentar a comunidade conforme mais jeito lhes der. Elas próprias não são a comunidade. Tanto que elas não cumprem as regras da comunidade. Não cumprindo as regras da comunidade, não fazemos parte dessa comunidade. É como as regras de grupo. Não fazemos parte do grupo. Portanto, cabe-nos a nós fazermos fazermos tudo o que é possível para a nossa transformação, sabendo sempre
e nunca nos esquecendo que temos direitos e deveres e que eles têm de estar em equidade, eles têm de estar juntos, no mesmo nível, no mesmo espaço de tempo, em nós próprios. Hoje, na minha reflexão, queria deixar esta reflexão para cada um de vocês, para vocês descobrirem o vosso próprio tempo e não estarem a chorar por coisas que não devem. E também não estarem tristes por coisas que não devem. Têm tempo de chorar e de ficar tristes, porque há um tempo para tudo. Há um tempo para viver e um tempo para morrer. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Há um tempo em que nós conseguimos ser felizes e há outro tempo que vamos conseguir é ser tristes. Agora, cabe-nos a nós não viver o tempo dos outros, mas viver o nosso tempo. E o nosso tempo é muito importante. Mas nunca se esqueçam, para descobrirmos o nosso tempo, os nossos deveres e os nossos direitos têm que estar em equilíbrio. E quem os pode equilibrar somos nós próprios. Nem que venha a polícia, o juiz, nem que venha a justiça, nem que venha a política e a religião, mas vocês têm que equilibrar, ninguém consegue, a não ser cada um de nós. E essa é a nossa tarefa. Pode haver uma multidão de pessoas que, tendo os mesmos problemas que nós e tendo os mesmos objetivos que nós, que nos podemos então nos darmos e trocarmos conhecimentos, trocarmos ideias, para que ideias melhores surjam para que mais rápido nós possamos encontrar o nosso tempo. E para que mais rápido nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E para que mais rápido possamos viver, através do tempo certo, a nossa felicidade. Cabe-nos a nós, não cabe aos outros. Quando pomos as coisas nas mãos dos outros, nós estamos a desresponsabilizar-nos de nós próprios. Eu, quando faço uma prece, ou vocês, eu estou a uma prece diretamente à Nossa Senhora de Fátima, se eu lhe ponho as coisas nas mãos, eu estou-me a desresponsabilizar. O que eu lhe posso pedir é que eu encontre o meu caminho. É totalmente diferente. Portanto, a Rosário Santos diz, nós podemos ser tudo sem ter religião e sem ter... Ela diz sem ter religião, e eu digo isso sem ter política e nem clube de futebol. Nós podemos ser tudo e chegar a muito lugar, mas temos que ser responsáveis. E a nossa responsabilidade é termos sempre plena consciência que temos direitos e deveres e nunca devemos subestimar nem os nossos direitos, nem os nossos deveres. Devemos equilibrá-los. E aí encontramos o nosso próprio tempo. E aí sabemos perfeitamente que o acontecimento das coisas para a nossa evolução dá-se no nosso tempo e não se dá no tempo dos outros. Espero espero que a minha reflexão tenha servido para vós para alguma coisa. E hoje vou ficar por aqui. Vou fazer, então, a oração da jornada de oração, que é a 142ª, não é? Acho eu. Mas depois aparece no princípio do vídeo, do direto e depois do vídeo que fica na nossa página. Neste momento, eu dirijo-me às grandes forças espirituais para que elas possam intuir, através do processo intuitivo, nos possam intuir a melhor forma de nós começarmos a nossa transformação pessoal para a nossa transformação individual, para que depois se dê a transformação coletiva. Uma vez que estamos neste desaire, neste momento, e a humanidade está neste desaire, precisamos de agir rapidamente e com muita força, mas nós estamos sem coragem. E é aqui que nós precisamos de vós. Pai e mãe energética, força energética, grande espírito da verdade e da luz, grande subjetivo,
grandes forças energéticas que estão pelo nosso espaço habitável. Que nós possamos nos afinizar convosco e criar empatia convosco, para que vós podeis ganhar o raio de ação em relação a nós. Que se abram todas as portas, todas as sacadas, que se abram todos os jardins, que se abram todas as estradas, que a luz seja constante e que seja constante a vossa presença e que nós a saibamos sentir. E saibamos sentir através dos nossos sentidos, da nossa intuição, do nosso eu inconsciente, que é tão consciente ao mesmo tempo. Nós, quando viemos para a Terra, temos uma breve sensação de verdades e de mentiras, mas tudo na sua essência tem o seu equilíbrio, seja verdade ou seja mentira. Então que nós possamos compreender esse equilíbrio e possamos usar essa arma desse equilíbrio para fazermos as nossas lutas a nível mental, a nível espiritual também e, sobretudo, porque agora estamos no plano humano a nível de humanidade, do humanismo, a nível da compreensão dos valores morais terrenos. Porque é muito importante para nós termos essa consciência. E é por isso que hoje apelamos a toda a vossa força, porque disponibilidade só se usa na Terra, se estou ou não estou disponível, toda a vossa força. E o que nós precisamos de fazer é ligarmos-nos convosco e ligarmos com o nosso interior. A partir do momento em que nos ligamos com o nosso interior, conseguimos nos ligar convosco. E é isso que hoje a oração vai nesse sentido, para que nós saibamos despertar, para que nós saibamos conhecer o nosso próprio tempo e o nosso próprio estado, o nosso próprio tempo e o nosso próprio estado, para que nós possamos perceber exatamente como devemos atuar, agir e como devemos fazer para que o melhor aconteça. E para que com essas atitudes nós conseguimos travar, porque nós, a comunidade mundial, sendo superior numericamente, logo a energia criada será superior sempre àquela energia que é criada por aqueles que querem controlar as comunidades e não as querem as auxiliar. Então nós não queremos nenhum mal a ninguém, nem a nenhum país, nem a nenhum povo, nem a nenhum homem, nem a nenhuma mulher, nem a nenhuma criança. Nós apelamos para o respeito da individualidade e para a descoberta da individualidade, começando por nós próprios. E é por isso que hoje nós necessitamos desse auxílio, desse toque, que só vós podereis, pela vossa experiência, pelo vosso conhecimento e pelo vosso crescimento e pelo patamar em que vos encontrais, só vós podereis emanar sobre cada um de nós. E esse é o propósito da oração de hoje. Por isso, e por isso mesmo, nós não pedimos hoje, nós apresentamos este monte de preocupações que estamos a ter. Nós não queremos estar distraídos, não queremos ser destruídos e mais. Não queremos deixar o nosso tempo passar. Queremos vivê-lo intensamente. E é aqui que precisamos muito do abraço e do auxílio de vós que mais perto estáis de nós e de vós que mais longe estáis de nós, mas que nós queremos que vós estejais mais perto para reequilibrar a humanidade.
A humanidade que neste momento está desequilibrada, está descoordenada e está inadaptável. Não está adaptável à realidade dos dias de hoje. Então, é o nosso sugerir, é a nossa entrega e é o nosso grito para que todo o universo nos possa escutar. Com isso, e junto a tudo isso, também vai a nossa gratidão, o reconhecimento, a aceitação não cega, mas a aceitação da verdade indiscutível. Nós estamos mesmo a sofrer. Se é merecido ou não, neste momento e aqui e agora, não é discutível, porque é preciso agir rapidamente. Não podemos estar à espera que haja uma ação que venha da própria humanidade. É preciso agir e esse agir tem de vir de vós. Grande espiritualidade. Grande pai energético e mãe energética. Irmãos de todos os legados. Vinde em nosso auxílio e socorro, porque nós o desejamos, porque nós o queremos e porque nós queremos nos fortalecer e nos conhecer melhor. A minha mais sincera gratidão. A nossa mais sincera gratidão. E pronto, dou por terminada a jornada de oração de hoje, tendo vocês no meu coração, evidentemente, e indo pensando, porque nada melhor que o pensamento. E o pensamento, se for construtivo, e se for positivo, e se for proativo, resolve-me das situações. E a nossa mente resolve as situações do nosso corpo. O nosso pensamento resolve as situações que nós temos que resolver. Bem-aja a todos. Tenham uma boa noite. Sejam levados a escolas espirituais e a hospitais espirituais a fim de serem tratados, vossos familiares, vossos amigos, aqueles que vocês não conhecem, e a fim de vocês serem esclarecidos. E que no despertar do sono, vocês tragam convosco algumas lembranças para começarem a descobrir o vosso próprio tempo, a descobrir e, na verdade, a caminhar pelo vosso próprio tempo, pelo vosso próprio espaço e pelos vossos direitos e pelos vossos deveres, tudo em equilíbrio, tendo consciência e que vos seja transmitida essa consciência de que tudo vem da nossa essência. Bem-aja a todos, mas santas, boas noites, santas, porque eu quero que sejam santas. Santas, boas noites e umas santas boas noites e um belíssimo despertar no presente futuro, que é, mais logo, é o que vocês chamam amanhã. Bem-aja a todos. Amanhã cá estarei, ok? Com o meu sorriso interior inunda vossos corações e o meu também. Bem-aja.